Muito tempo eu andei longe da tua vontade. Por muito tempo me calei, escondendo a verdade. Por muito tempo me escondi atrás da minha aparência, mas Jesus do céu olhou pra mim e as minhas máscaras caíram, e o seu amor fez-me enxergar o que eu sou e o que eu era. O seu amor fez-me enxergar o que eu sou e o que eu era. Não dá pra viver sem ti, não dá pra viver sem ti. Sem o teu amor eu não consigo. Não dá pra viver sem ti, não dá pra viver sem ti. Sem o teu amor eu não consigo. E é isso aí, gente! Uma boa noite pra você, aqui pelo meu canal do YouTube e também pelo Facebook Robson Freitas. Começa a 29ª edição do Pacificador 2023. E eu fico muito feliz em saber que você já está aí do outro lado da telinha. Seja muito bem-vindo. Essa é uma edição especial do Pacificador. Estamos chegando perto da 30ª edição da Live Pacificador no ano de 2023. E você é muito bem-vindo nessa noite. Já quero mandar boa noite especial. Eu quero começar o Pacificador de um jeito diferente hoje, parabenizando a aniversariante da noite, que está aqui, foi a primeira a entrar na live de hoje. Quero mandar os meus parabéns todo especial para a Daniele Lima Santos, minha querida, que está me assistindo hoje, está de aniversário. Dani, feliz aniversário, Deus abençoe você, sua família, Deus te dê muitas vitórias, te dê muita vida, muita saúde, muitas coisas boas ainda nesse 2023 e feliz aniversário, parabéns por mais um ano de vida. É hoje, né? Você falou segunda-feira que seria hoje. E se eu não me engano, só pra você ter uma ideia, eu descobri que hoje é aniversário do meu amigo Thiago Gustavo e é aniversário do meu baixista Gilmar, da nossa nova banda que eu estou começando. Então vai um abraço para Dani, um abraço para o Gilmar, meu baixista, e um abraço para o meu grande amigo do hip hop, Thiago Gustavo TG, que também está do aniversário. 3 aniversariantes no dia de hoje, pessoas queridas que eu quero parabenizar aqui no começo dessa live do Pacificador, nessa noite de quarta-feira. Como você sabe, o Pacificador é uma programação que eu faço há muito tempo, gente. O projeto Pacificador começou em 2014 na Rádio Atalaia. Depois da Rádio Atalaia, nós passamos para um programa de televisão na TV Cidade, antiga TV Cidade, passamos para a TV Mais, da TV Mais para a Web Rádio Especial, e agora em 2023 nós retomamos as lives do Pacificador aqui no meu Facebook mesmo, no meu canal do YouTube, Robson Freitas. O Pacificador é uma live objetiva, onde nós fazemos sempre uma reflexão sobre um texto, sobre uma história da Bíblia, para a gente aprender, para a gente tirar as lições que precisamos para a nossa vida. E você que está aí do outro lado tem todo o direito de mandar o seu comentário, mandar a sua pergunta também, concordar, discordar. Fica à vontade. E hoje, antes de começarmos a falar sobre esse assunto de hoje, eu já quero agradecer, com certeza, a eles, o pessoal incrível do Prensadão Street Hot Dog, nosso apoiador das lives, o Pacificador. Um grande abraço para o meu amigo Lucas Avreluk, grande incentivador tanto das lives do Pacificador quanto o meu podcast. O Lucas sempre parceiro
aqui das minhas lives, principalmente do Projeto Pacificador no ano de 2023. Um grande abraço pro Lucas e dizer para você o que eu falo sempre, repito sem medo de errar, o cachorro quente que você não vai esquecer mais está na Vicente Machado 294, no centro de Guarapuava. Isso mesmo. Prensadão Street Hot Dog desde 2014, deixando o guarapuavano de bem com a vida. Hoje, noite chuvosa, noite clássica de Guarapuava, noite que só os guarapuavanos raiz não estão reclamando, né? Você não vai sair de casa nessa chuva, mas você pode pedir o seu cachorro quente delicioso no conforto da sua casa, debaixo da sua mantinha, pelo delivery 4299 833 4972. 4299 833 4972 é o delivery do Prensadão Street Hot Dog. Esse cachorro quente feito com carinho, feito com muito capricho, é uma coleção de produtos selecionados que traduzem o cachorro quente mais incrível que você vai comer na sua vida. Então, ó, é a hora de experimentar. Se você ainda não experimentou, corre o Prensadão. Hoje tá chovendo, tá frio, tá complicado. Faz o pedido pelo delivery 42 99833 4972. Mas o Prensadão está localizado na Vicente Machado 294. Tem também o delivery deles, não é mais ali na Vicente Machado. Então isso é para agilizar o seu pedido e a sua experiência de comer um prensadão. O prensadão tem só o delivery perto do Detran e a unidade Vila Bela também para melhor atender o pessoal aqui do Boqueirão. Prensadão Sweet Hot Dog é a rota certa pro seu cachorro quente maravilhoso. Gente, que legal! E eu tenho a honra do meu amigo estar aqui me assistindo hoje. Mas que barbaridade! Adilson Luciano Pereira, que honra, cara, ter a sua presença aqui na live, o Pacificador, nessa noite de quarta-feira. Um grande abraço, meu irmão. Saudade de te dar uma surra no videogame. Isso tem coisas que nunca mudam, né, Adilson Luciano? Espero você para mais uma peleia aqui na minha casa. Eu não vejo a hora de ir para Curitiba, mas você não tá mais... Aonde que você tá morando? Não tá mais em Curitiba, né? Eu não vejo a hora de ir para lá, ver os amigos, rever a galera que fiz amizade no tempo que morei lá em Curitiba. E ter você aqui na live é uma honra, meu irmão. Você foi um cara amigo, parceiro, gente fina pra caramba, um cara que me ajudou muito com a sua amizade, com a sua atenção. E tivemos momentos muito legais lá em Piraquara, Curitiba, no ano que eu morei lá. E um dos presentes, amigos que Deus me deu nesse tempo, tá aqui me assistindo hoje. Adilson Luciano Pereira, grande abraço, meu mano. Vou falar sobre Davi hoje, hein? Você não lembra de nada de pregar sobre Davi, Luciano? Não vou falar nada hoje. Hoje eu não vou falar nada, Luciano. Mas na próxima eu conto a tua pérola. Grande abraço, meu irmão. Tá em Piraquara mesmo, que legal, show de bola. A gente tinha saído, tá em Piraquara mesmo, né? Eu quero ir, cara. Quero ver o Gideão, a Amália, o William, a Ju, a Neri. Vamos combinar de se ver com certeza. Tá chegando o dia de eu viajar pra Piraquara, eu quero rever os amigos, saudade de vocês, saudade de verdade mesmo de vocês, mano. Deus abençoe. Cara, mas o seguinte, hoje nós vamos falar sobre esse tema que você viu aí na tela. É um tema utilizado mais no futebol, quem sabe em algum esporte de luta. Só que na nossa vida existem momentos que é necessário contra-atacar. Existem momentos na nossa vida, por mais pacífico que você seja e por mais tranquilo que você seja, a vida ela não é feita apenas de cenários bonitos, cenários de sol, de rosas vermelhas, de pétalas de rosa caindo do céu. Nós, de vez em quando, enfrentamos isso daqui, ó. Eu nunca deixo o cenário diferente, mas hoje eu sentia a necessidade de deixar esse cenário aqui atrás de um exército do tempo de antigamente, lá de antigamente, quando não tinha bomba atômica ainda. Era assim que os exércitos se enfrentavam nas batalhas. E é sobre esse contexto que eu quero falar hoje. Batalhas, guerras, como diz o guarapuavano, peleia mesmo, peleja, gente. Por quê? Porque normalmente, você que tem Cristo no coração, a gente que
é cristão, a gente que serve a Deus, você que é católico, adventista, você que tem Deus no coração e tenta seguir os seus princípios, princípios bíblicos, o seu comportamento é um comportamento mais saudável, mais preponderado, né, Luciano? Outrora, o Luciano botava fogo nos ônibus por culpa do Atlético Paranaense lá em Curitiba. Mas agora, senhor pai de família, bem casado, cristão, pregador da palavra, ele bota fogo só nas mensagens que ele prega na igreja. Por quê? Porque o nosso comportamento ele é transformado quando nós temos um objetivo maior que os nossos na nossa vida. Mas, por mais que você tenha mudado de vida, por mais que você se considere uma pessoa cristã, uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que quer seguir a Bíblia como um verdadeiro GPS para as suas decisões e comportamento, hora ou outra da vida, você vai enfrentar o que está aqui na tela do vendedor, do pacificador hoje. Um exército à sua frente, um grande guerreiro para você enfrentar e uma batalha a ser travada. E nessas horas, gente, nós que não somos acostumados a guerrear muito, a brigar muito, às vezes nós não sabemos contra-atacar. Contra-atacar nunca vai ser no começo. Quando você recebe o ataque do adversário, se você souber se defender e contra-atacar, você sempre vai pegar o seu adversário desprevenido. Porque a energia que o seu adversário utilizou para atacar você já foi utilizada. Na hora que ele precisa dar aquela respirada, se o ataque dele não foi bem sucedido, porque você estava com uma defesa fortalecida, o seu contra-ataque, quão mais ágil e rápido aconteça, vai te ajudar a você alcançar o seu objetivo de vitória nessa circunstância. Isso é um termo muito esportivo. Se fôssemos falar de futebol, logicamente. Quantos campeonatos, quantas vitórias, quantos jogos foram decididos nos últimos minutos com um belo contra-ataque, o time defendendo, levando bordoada e chute, bolada, igual o Corinthians lá contra o... Como é o nome do time? Esqueci agora, Estudiantes, é? 30 chutes no gol do Cássio e o Corinthians só levando bordado e segurando as pontas. Por quê? Porque a defesa estava igual isso aqui, ó, estava fechado, entendeu? Sabe? Não que o Corinthians seja exemplo hoje de alguma grande time, né, gente? É só por Deus. Eu acho que os corintianos têm muita fé mesmo. Mas é um exemplo de defesa. A defesa precisa estar fortalecida, entendeu? As suas defesas pessoais, elas precisam estar em dias. Por quê? Porque a vida vai te atacar em algum momento. Entendeu? Tuas amizades vão provar você em qualquer momento. Às vezes o seu relacionamento que está tão tranquilo, tão normal, tá aquela água paradinha, tá tudo de boa, né? E do nada a água se revolta, a patroa chega em casa braba, querendo largar tudo, o serviço, porque tá estressado, porque isso, porque aquilo, e às vezes uma circunstância tão banal e tão tranquila se torna um mar revolto, uma tempestade no nada. Né? E nós não temos o poder tão rápido e perceptível de ver se essa tempestade é num balde, é numa cidade ou até mesmo num copo d'água. Mas para que nenhum ataque que vier do outro lado para a nossa vida seja bem sucedido, as nossas bases e as nossas defesas precisam estar em ordem e fortalecidas. É claro que vendo essa cena aqui, não sei se você conheceu, mas é uma clássica cena do comecinho do filme Troia. É um dos filmes épicos que eu mais assisti. Eu não gosto de filme medieval, assim, mais antigo, mas o Troia é um filme, assim, espetacular, até indico, se você ainda não assistiu esse clássico, é um baita de um filme. E nessa cena aqui, os dois exércitos se encontraram, frente a frente. Aí o rei, que estava querendo que esse exército aqui, o outro rei queria que eles trabalhassem para ele, entendeu? Ele não queria tomar a terra, destruir, matar ninguém. Mas ele queria que esse exército que está aqui, ó, a minha retaguarda, fosse submisso a ele para lutar com ele, para conquistar outros países, outros povos, que não fossem tão suscetíveis a trabalhar junto com ele. E o rei desse exército aqui falou que não queria. Falou, não, eu não quero. Não quero me submeter às suas ordens. Eu tenho meu território e eu decido o que eu quero para mim. Não quero ter que ir lutar por você. Nós lutamos por nós mesmos, né?
E nesse contexto da conversa, uma coisa que eu achei muito interessante é que o rei propõe de não eles todos se matarem numa guerra, num confronto corpo a corpo, um a um, e acabarem muitos soldados morrendo. Mas não, eles fizeram um rito de muito antigo, que o exército daqui chamou o seu melhor guerreiro e mais forte para lutar contra o exército, contra o guerreiro mais forte do outro exército, no caso de Troia, né? Aí o rei de Troia concordou. Por quê? Porque ele sabia o guerreiro número 1 que ele tinha. O famoso Aquiles, muito conhecido das histórias, e o nome do Aquiles vai até o final do mundo, todo mundo lendo, conhecendo e sabendo quais foram as proezas realizadas por ele. Mas nessa hora, esse exército aqui não tinha o Aquiles, mas tinha um Golias da vida, gente. Esse aqui literalmente lembra Golias. Aí a cena do filme, não dá pra colocar o vídeo aqui por causa do direito autoral, o Facebook e o YouTube acaba bloqueando, né? Mas eu tirei algumas fotos pra você relembrar, ou se você não assistiu, ver essa cena. Não é um spoiler, é pra te incentivar a assistir o filme. O filme é muito bom. E nessa hora, esse rei aqui chama o seu melhor guerreiro. Ele solta o grito do nome do cara, Arteboles, não sei o nome esquisito dele lá, e aparece essa criança na multidão, quer ver? Deixa eu colocar as fotos aqui pra você ver. É uma coisa assustadora, gente. Assustadora mesmo. Aqui, ó. Olha o tamanho da criança surgindo ali do meio dos outros soldados. Ali, ó, o carecão ali do meio, ó. Quando ele chama o nome, o exército já comemora a vitória, como se tivesse certeza que o gigantão ali ia chegar e ia resolver o problema com um golpe, né? Olha aí, ó. Olha o tamanho da criança aí, seu Adilson Luciano. E veio brabo. Olha aí, ó, nervoso pra cima do exército de Troia. Dá uma olhada aí. Olha o tamanho dessa criança, gente. Intimida, né? Fala a verdade. Se você estivesse na frente de um cara desse, com os seus 1,65 m de altura, você já pensou? Que loucura? Que coisa, que covardia, né? E na hora que o rei de Troia chama o Aquiles, no contexto do filme, tem uma briga lá com o rei, não respeita muito o rei, mas depois de uma conversa com um dos anciões ali do exército, ele decide lutar e enfrentar essa pequena criança aí que você tá vendo, esse carecão nervoso aí, ó. Aqui é a cena do embate, um pouco antes do Aquiles vencer a batalha com um golpe, gente. E essa cena me remete muito à história de Davi e Golias. Por quê? Nada de contextualização com a vida, com o comportamento, não nesse sentido, mas um contexto assim que lembra a questão visual. O Aquiles era um cara de no máximo 1,70 m, 1,75 m, e o gigantão lá do outro lado tinha mais de 2 metros com certeza. Pela altura dele perto dos outros soldados do exército ali, o carecão tinha uns 2,5 metros. No mínimo. Davi e Golias tinha aproximadamente 3 metros, se eu não me engano. Algum teólogo que estiver assistindo me corrija se eu estiver enganado. Mas não acho que passava muito de 3 metros o Golias. Ele era um descendente de um povo gigante da época, né, da Bíblia, e existiu de verdade, não é mito, é verdade a história de Golias. E essa foi a hora do embate. A hora que o Aquiles foi pra cima do grandão, sem medo e sem arrependimento, gente. Olha o tamanho do cara, hein? Então tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para enfrentar um carecão desse aí, desse tamanho, né? E nessa hora da batalha, está registrado em 1 Samuel 17, a partir do versículo 20. E se você ainda não conhece, ou se você já assistiu na novela da Record, e se você quer participar dessa mensagem, nessa noite, dessa reflexão, nós vamos ver um pouquinho qual foi a estratégia de contra-ataque de Davi, e por que o contra-ataque é uma arma tão importante na vida do ser humano. Você não precisa estar pronto para contra-atacar, mas as suas defesas precisam estar prontas para resistir o ataque que vem primeiro. E o contra-ataque é a sua solução de vitória para aquela circunstância da sua vida que você precisa agir de uma vez por todas. Nós não vamos falar aqui de batalha, de guerra medieval, nada disso. Mas nós vamos falar sobre estratégias de contra-ataque. Quem sabe hoje, você que está me assistindo, não perceba isso. Mas quem sabe hoje a circunstância da sua vida está fazendo isso aqui para você, ó. Te olhando feio, se mostrando muito mais forte que você, e você, quem sabe do outro lado,
com medo, escondido, olhando para esse baita desse problema que está na tua frente, lá no seu trabalho, quem sabe no seu relacionamento, quem sabe na sua vida, um problema que ninguém sabe, que ninguém nem sabe que você está enfrentando. E essa circunstância gigante aí está te amedrontando, deixando você com medo, fazendo você desistir e com vontade de sair correndo. Como aconteceu e contextualizamos aqui na Bíblia essa história. O versículo 20 do capítulo 17 de Samuel diz assim: No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Jessé, pai de Davi. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas, que fazia parte de Davi e seus irmãos, e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Exatamente como está aqui, ó. Vamos dizer que essa fileira que você está vendo na minha retaguarda aqui é a fileira dos filisteus. E aqui em frente vai estar a fileira dos israelitas. Então, eles se enfileiravam no horário correto para o embate, para a batalha. E aí eles decidiam. Na época do filme de Troia, os reis escolheram o mais forte. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos poupar sangue, né? O mais forte do meu exército enfrenta o mais forte do seu exército. Combinado? Combinado. Aí, Davi, na hora que estavam enfileirados os filisteus, chegou com o quê? Com o armamento? Não. Chegou com a bazuca do Rambo? Não. Chegou com o tanque de guerra dos mercenários? Não. Davi chegou com as marmitas para os irmãos dele, que estavam no campo batalhando. Davi era um pastor de ovelhas. Você percebe no versículo 20 que ele levanta de madrugada. E o que eu gosto de Davi, gente, e os detalhes que a Bíblia revela sobre a história de Davi, é o quão Davi era responsável. O quão ele trabalhava com responsabilidade e quanto Davi, valorizava os detalhes. Levantou de madrugada. Primeiro, gente, quem levanta de madrugada, eu tiro o chapéu. Existem dois tipos de pessoas. Eu, infelizmente, não sou a pessoa que levanta de madrugada, E sei que isso pode ser um demérito, mas também pode me prejudicar em algumas áreas da minha vida. Mas conheço homens que 5 horas da manhã, 6 horas da manhã estão de pé. E eu admiro pessoas que levantam pela madrugada. Ou dizia um chefe meu, no tempo que eu era vendedor de uma empresa, que quem passa mais cedo bebe água mais limpa. Quando ele falou a primeira vez, isso eu fiquei olhando, não entendi, né? E na selva é assim, os bichos que chegam primeiro nos riachos, eles tomam a água mais limpa e mais pura, porque vai chegando o bicho, vai pisando, vai sujando a água. Então, levantar de madrugada, tem esse detalhe, né? Davi levantou-se de madrugada e ele deixou as suas ovelhas com um guarda. A primeira coisa que Davi nos ensina nessa atitude, nessa sua missão, é que por mais que você tenha que fazer uma missão, uma outra missão na sua vida, você não pode deixar a missão anterior comprometida para você realizar outra coisa. Parece uma coisa muito boba e muito simples de se ouvir, mas como nós fazemos isso? Estamos fazendo mal feito alguma coisa e quando temos que fazer outra, além de irmos fazer, às vezes sem vontade, não deixamos a outra coisa que estava sendo feita com a pessoa certa, tudo organizado, tudo resolvido. Deixamos em meia viagem, prejudicando o que estávamos fazendo e vamos fazer, às vezes, coisas novas desmotivados. Eu aprendi na minha vida, e tentando aprender a lutar comigo mesmo, porque eu acho que o maior Golias da vida de qualquer pessoa é você mesmo. Não sei se você já tem essa percepção, mas um dia da sua vida você vai perceber que o maior guerreiro que você precisa vencer é você mesmo. É o que conhece as suas fraquezas como ninguém. E eu aprendi a me vencer, gente. Aprendi a me programar para mim fazer o que eu preciso. E isso não é fácil de fazer, mas é fácil de entender o processo para que isso aconteça. Por exemplo, você tem na quarta-feira um serviço extra. Não deixe para você pensar e levantar para fazer o que você vai fazer lá na quarta-feira, na hora do serviço extra. Planeja a sua mente, o seu cérebro, para que você já esteja pronto e você aceite aquilo que você vai fazer. Quando você aceita, você levanta-se, vai, realiza e consegue fazer com menos dificuldade. Vai ser mais fácil? Não, mas você já preparou o teu inconsciente para aquilo que você já está pensando em fazer. Davi levantou de madrugada. Para quê? Para levar a marmita para os irmãos dele, que estavam na guerra.
E ele já se preparou, ele já deixou as ovelhas dele com uma pessoa para cuidar, pegou o que tinha que fazer e foi cedo, foi na hora certa. Chegando lá, ele se defronta com os israelitas assim, ó, todos enfileirados, prontos para a batalha. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda, da bagagem, e correu para a batalha. Quando chegou lá, o Davi chegou, e ele não... Fala sério, se você fosse o filho mais novo, entregador de marmita, você ia pra batalha? Mas nunca! Se eu chegasse lá no meio de uma batalha com um monte de marmita pros meus irmãos, eu ficava lá atrás das barracas, gente. Lá escondido, deixando a janta e olhando de longe. Mas Davi, o baixinho arretado que era Davi. Davi deixou que havia trazido aos cuidados do guarda, o primeiro soldado que chegou ali nele, e correu para a batalha, correu lá para a formação. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos que estavam bem. Olha que legal, chegou para os irmãos dele e falou: meu Deus, estão na hora da batalha, vocês estão tudo bem? E nisso, enquanto Davi estava falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. Quais são essas coisas que ele havia falado anteriormente? Já vinha dias que eles faziam a formação de batalha, Davi aparecia, Golias aparecia no meio desse jeito aqui, ó. Cadê o homem ali, ó? Vamos colocar aqui para você ver. Dá uma olhada. Aparecia Golias no meio da multidão ali, ó, no meio do exército, e gritava: tem algum homem para lutar comigo? Olha que desaforo. Golias gritava: tem algum homem para lutar comigo? E no exército dos filisteus, dos israelitas, eles ficavam com medo. Quando eles viram o tamanho daquele guerreiro, eles se amedrontavam. E Davi chegou bem nessa hora constrangedora. Olha só, todos os israelitas vendo aquele homem fugiram dele com muito medo. Cadê? Vamos ver aqui. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Deixa eu colocar aqui o Golias aqui, ó. Eles falavam um para os outros assim: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Sabe o que é isso? Quando o rei viu que não tinha muito o que fazer nessa circunstância, e que o guerreiro do outro lado era invencível aos seus guerreiros, e quando o exército filisteu percebeu isso, eles não quiseram mais voltar na outra estratégia de todos se enfrentarem. Eles seguraram isso. Aí o rei prometeu, se tiver um guerreiro que ir lá e matar Golias, o que eu vou dar de presente? Olha que interessante. Cadê? Vamos ler aqui. Ó, eu vou dar muitas riquezas para quem matar esse homem, também vou dar minha filha em casamento, e a casa dele e da família será isenta de impostos em Israel. Aí Davi, você já percebe que não é um cara normal e medroso, é um cara corajoso. Era para estar lá atrás entregando a marmita e voltando embora, já correu lá para o meio da batalha. Quando ele ouviu isso, ele perguntou aos homens que estavam perto dele conversando: o que será dado ao homem que matar esse filisteu aí e livrar Israel da afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi escutou que teria uma recompensa para o guerreiro que matasse Golias. Perguntou para os soldados qual era a recompensa, e nesse momento ele olhou para os soldados e falou assim: mas quem que é esse incircunciso desse filisteu aí para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui é um detalhe crucial. Por quê? Davi não falou dele, não falou do povo dele, não puxou a batalha para ele, contra ele. Ele falou: quem é esse gigante incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Na nossa vida, quando nós não sabemos por quem e para quem estamos batalhando,
a primeira coisa que nós vamos sentir perante os adversários, perante as batalhas, perante as grandes afrontas da vida, é o medo. Por quê? Porque você não sustenta uma vitória. Eu não sustento uma vitória numa batalha. Eu não vou ter um contra-ataque específico. Por quê? Porque eu estou lutando sozinho. Se eu aprendo algo com Davi, é que ele era um cara responsável. Ele era um cara corajoso. E ele sabia para quem ele estava lutando. Saiba você que está me assistindo, que você faz parte de um exército. Mas quem caminha na frente desse exército é Jesus Cristo, o Deus poderoso e vencedor de todas as batalhas. Quando você tem o princípio que Davi colocou nessa argumentação para os soldados amedrontados, espera aí, quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tinha a convicção na sua mente que não era ele que lutava, mas era Deus quem o capacitava para lutar. Mas isso aconteceu não por aquele momento. Não foi um momento de Golias que fez Davi ser quem Davi era. Foi a sua vida de experiências e posicionamento. E nós já vamos ver isso ao decorrer da história. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, o irmão mais velho de Davi, e ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá, garoto? E com quem você deixou aquelas suas poucas ovelhas no deserto? Ainda falou mal, disse que era pouquinha ovelha do serviço Davi. Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu para o irmão mais velho: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele, saiu de perto, na direção de outro, e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Deus, as palavras de Davi, foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Outra coisa. Qualquer circunstância da sua vida, na sua igreja, na sua família, entre os seus amigos, que você se mostrar aos outros presunçoso, que é aquela pessoa que se coloca à frente, onde as outras não se colocam, aquela pessoa que chega e se importa com a circunstância de todos, não somente a dele, normalmente o seu nome vai correr na boca das pessoas e vai chegar em algum líder seu, tanto no trabalho, quanto na vida, quanto na igreja, quanto em qualquer situação que seja. Davi era o diferente. O exército estava acuado e com medo. Davi era o único diferente. Por ser diferente, falou, argumentou, perguntou, agiu. Quem é diferente cai na boca do povo. Quem age e se preocupa com todos vai ser falado, mal ou bem falado, mas vai ser falado. E vai chegar no ouvido de algum grande e de algum superior. Isso, Davi, Saul, o rei falou: então chama esse garoto para cá. Davi disse a Saul, quer ver? Vamos ver aqui. Saul mandou chamar, o rei mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo... Davi chegou para o rei Saul e falou: rei, não precisa ninguém desse exército aqui ficar desanimado por causa desse louco grandão aí. Este seu servo aqui, ó, irá lutar contra este filisteu. Gente, se tem uma coisa que conquista o coração de Deus, conquista o coração dos seus pais, conquista o coração da sua esposa, do seu esposo, conquista o coração dos seus filhos, conquista o coração de quem está perto de você. É a sua coragem de agir. Só que, Robson, da onde que eu vou ter capacidade de enfrentar esse problema sozinho? Eu não sou louco igual Davi, eu não vou fazer isso. Eu prefiro ficar com medo e acuado, porque eu sei que eu não consigo enfrentar esse problema que eu estou passando e vencer. Por isso que eu estou nessa condição de acuado, amedrontado, omisso. A solução é o contra-ataque desse problema. Davi respondeu, porém Saul disse a Davi, né? Quando Davi falou: não, rei, vocês ficaram preocupados não, eu luto contra ele. Aí o rei Saul disse a Davi:
você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele, Davi. Você ainda é um jovenzinho, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu ao rei: este seu servo aqui apacentava ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba, o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto leão como urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército dos Deus vivo. Gente, isso é uma loucura, isso daqui. Isso aqui não é um conto, isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma história real, verídica. Quando o rei argumentou pela lógica, Davi, você é um jovem, você é fraco, você é baixinho, ele é guerreiro desde a mocidade, você não tem como vencê-lo. Davi não discordou, porque Davi não tinha como vencê-lo sozinho. Mas ele falou: rei, eu também não tinha como vencer aquele urso. Que urso? O urso. Eu estava com as ovelhas do meu pai, que nem minhas não eram, cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um leão e pegou uma ovelha do meio do rebanho. Eu fui atrás, tomei a ovelha da boca do leão e bati no leão até ele ir embora. O urso veio e fez a mesma coisa, o urso mais forte que o leão ainda. Pegou a ovelha, eu fui atrás e rasguei ele no meio. Aí você me fala, um homem que não era um super-herói, não era um Sansão da vida, porque a Bíblia se refere a Sansão como um homem que tinha muita força, né? Davi, a Bíblia não fala que ele tinha uma super força, que ele tinha algo acrescentado nos seus músculos, era um homem. Não, ele era um homem comum. E aí qual que é a resposta agora? Davi sabia para qual time ele jogava. Davi sabia para qual exército ele guerreava. Davi tinha convicção do poder do Deus vivo que ele servia. Hoje, quem sabe a tua circunstância está igual esse gigantão aqui, ó. Eu não sei qual circunstância que você está enfrentando hoje. Quem sabe é o desemprego, quem sabe é uma infidelidade, quem sabe na sua vida hoje uma enfermidade, uma doença, tem te afrontado como um gigante Golias afrontou Davi. Quem sabe esse problema hoje está tão grande na tua frente e você não vê solução para enfrentar, para contra-atacar. Você já recebeu um ataque, as suas defesas estavam baixas, você sentiu o ataque e caiu. E não consegue se levantar e ir à frente. Eu sempre falo, quando falo aqui no Pacificador, a importância de nós sabermos quem somos para Deus. A importância de nós estarmos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Nós entendemos que Davi falou para o rei: rei, eu matei o leão, o urso, mas não pelas minhas forças. Foi porque eu estava cuidando dos negócios do meu pai. E eu faço parte do exército Deus vivo. Ele estava dizendo: quem me deu força foi Deus. Eu não tenho capacidade de matar um leão e um urso, mas Deus me deu força. E Davi continuou: o Senhor livrou das garras do leão e das garras do urso. Quem que livrou Davi? Ele falou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. E é esse mesmo Senhor que vai me livrar das mãos desse filisteu. Olhe que audácia, que fé, que coragem desse baixinho, de Davi. Então Saul disse: vá e que o Senhor esteja com você, então. O rei Saul olhou para esse baixinho maluco, que já tinha matado um leão, um urso, falou assim: então vai na tua fé, meu filho. Eu tô limpando as minhas mãos aqui, né? Que esse Deus que te ajudou te ajude de novo. Né? Você sabe que a história conta que o Saul tentou colocar umas armaduras em Davi, armaduras igual dos guerreiros ali, né? Aquelas armaduras pesadas, proteção. O Davi não conseguia nem andar, não saiu 5 metros, estava muito pesado as coisas para ele carregar, e ele falou: não, eu não consigo andar com essas armaduras aí, eu vou com o que eu tenho. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras
Olha que coisa interessante isso aqui, gente. O Davi, ó, Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado uma armadura. Então Davi disse a Saul, ó, não posso andar com isso, porque nunca usei, e Davi tirou tudo aquilo. Tirou tudo aquilo. Os armamentos, aquele jeitinho brasileiro, nunca vai ser o jeito correto de você resolver os seus problemas. Sabia? Quem sabe você está passando uma batalha como eu já passei. Eu já contei aqui num pacificador uma vez que bateram no meu carro, eu não tinha seguro, eu não tinha dinheiro para arrumar o carro, e eu não tinha o que fazer. E aí o carro arrebentado, eu não tinha dinheiro, o cara que bateu não queria pagar, e um amigo meu ofereceu uma solução, um jeitinho brasileiro. Queria que eu levasse o carro lá no lugar, ele ia bater com o caminhão dele no meu carro, e daí nós íamos usar o seguro do caminhão, pagava-se a franquia, que era muito mais barato que o conserto do carro, e estava tudo resolvido. Esse é o jeitinho brasileiro, sabe? Eu, na época, não aceitei. Agradeci a ação e o gesto dele, não levei a mal, porque eu sei que ele estava fazendo aquilo porque era meu amigo, mas não era o que fazia parte dos meus princípios. E eu não aceitei. O problema de muito Davi de hoje em dia é que na hora de enfrentar o problema, ele quer enfrentar com o jeitinho brasileiro, aquele jeitinho desonesto, molhando a mão de alguém, tentando uma ajuda que não é a ajuda de Deus. Não faça isso. Não vá para cima do seu problema com um jeitinho brasileiro, mas vá enfrentar e contra-atacar esse problema em nome do Deus vivo, colocando para ele toda a audácia e confiança que é o poder dele que vai te ajudar a você vencer essa circunstância. E foi o que Davi fez. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Literalmente, essa imagem aqui, ó. Cadê? Olha aí, ó. Golias ali na frente. Cara, só a ponta daquela lança ali já pesava quase o peso de Davi, eu acho. Olha o tamanho daquela lança que Golias estava usando. Aí Davi pegou uma funda, que hoje no nosso dia seria uma cetra sem... Como é que chama? Não é forquilha, como que é? Não lembro mais o nome agora, tanto tempo que eu não uso cetra. Uns falam, outro nome, sabe o que é cetra, né? De dar pelotaço. É uma cetra sem forquilha. Uma funda. E ele colocou uma pedra lisa ali dentro. Entendeu? Se você for analisar isso comigo, eu não entendo, não estudei para isso, mas por uma lógica física, né? Uma pedra que não fosse lisa, ela poderia enroscar ali na malha na hora de sair da girada, né? E uma pedra lisa, ela não enrosca em nada, ela vai e ela não vai pegar atrito com o vento também, porque ela é lisa. Ela vai pegar mais velocidade que uma pedra cheia de detalhes. Provavelmente seja isso que Davi escolheu, uma pedra lisa. Porém, a pedra lisa não tem ponta, não é pontiaguda. Como é que ela vai entrar, fincar em alguma coisa se não tem ponta? Você entende? Aí, o filisteu também vinha caminhando. Assim, ó. O filisteu saiu do meio do povo. Foi bem assim a caminhada do filisteu, ó. Saiu do meio do povo, deu um passo para frente, deu mais um. Olha aí, ó. Deu outro passo, até chegar em frente a Davi, ó. Eu imagino a cara do filisteu olhando pro Davi, gente. Aquele nanico perto dele, um jovenzinho ainda, novo, e o pior, sem escudo, sem lança, sem armadura, sem nada, só com uma funda e umas pedrinhas do lado. Aí nessa hora, né, a Bíblia deixa a história bem contextualizada aqui, o filisteu também vinha caminhando, se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro, aquele escudão ali, né? Aí o filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Nem cara de brabo Davi tinha, pra você ter uma ideia. Aí o filisteu disse a Davi, Golias, será que eu sou um cachorro, baixinho, pra você? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. Pelos seus deuses, não por Deus, não pelo Deus vivo. E disse mais a Davi, vem aqui, que eu te darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Ataque. Atacando Davi, atacando com palavras, atacando com ofensas, atacando com ameaças. Davi, porém, disse a Golias, você vem contra mim com espada,
com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. O contra-ataque do cristão precisa ser fortalecido pela certeza de que quem nos ataca não ataca a nós, não ataca a nossa igreja, não ataca o nosso casamento, não ataca a nossa família, mas quem ataca você afronta ao Deus que você serve. Davi não ia pelas forças dele. Ele tinha sim experiências de vitórias, mas no primeiro leão que pegou a ovelha, ele também não tinha experiência. Ele precisou ter coragem lá para matar aquele leão, para matar aquele urso e repetir essa coragem para enfrentar Golias. Quem afronta você está afrontando o teu Deus. Entendeu? Robson, mas achei interessante. Quais devem ser então as minhas defesas fortalecidas para eu estar pronto, estar pronto e forte para o dia mau? Deus na sua vida. O reconhecimento que você tem um Deus vivo que peleja por você. Porque daí o ataque do seu inimigo vai bater no escudo de Deus na sua vida. O Thales Roberto fala que você vai ficar blindado. E eu acredito que Deus blinda você com a sua proteção. Davi, porém, disse ao Golias: você vem comigo com os teus armamentos. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você, Golias, nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Gente do céu, que loucura. Esse Davi, né, pastor Fernando? Eita, Davi, rapaz! Aqui você percebe que nas batalhas da sua vida, o seu contra-ataque vai ser a sua confiança em Deus. O seu contra-ataque tem que estar baseado e basificado no poder que Deus derrama sobre a sua vida para enfrentar as dificuldades e os Golias que existem por aí. Mas a certeza de que você faz parte de um exército que à frente caminha um Deus vivo é o fortalecimento da sua base, da sua defesa, para que quando você for atacado na vida, quando as doenças te atacarem, quando as circunstâncias te atacarem, quando as pessoas te atacarem, quando os momentos ruins te atacarem, quando a vida te atacar, se você tiver a certeza de quem você serve e de quem peleja por você, você vai contra-atacar, não com as suas forças, mas em nome do Deus vivo. E toda essa multidão saberá, disse Davi. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra. Cadê uma pedrinha? A Nayeli deixou um ovinho aqui, ó. Tirou uma pedra lisa, assim, ó, lisa. E com a sua funda, colocou na funda, girou e atirou a pedra contra o filisteu. E a pedra foi na sua testa. Pum! A pedra se encravou no crânio de Golias. E ele caiu de joelho. E depois de rosto no chão. Pum! Assim, com um golpe, Davi derrotou o filisteu. Com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou a bainha, espada do filisteu. Nem ele não era. O matou, cortando-lhe a cabeça. Quando o exército filisteu, esse daqui, ó, que estava ali, ó,
se achando maioral, viram que o seu herói, Golias, estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito, perseguiram os filisteus até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Sarai até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus, saquearam seus acampamentos dele. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém as armas de Davi colocou em sua própria tenda. E assim segue a história desse ocorrido e dessa grande vitória de Davi contra Golias. Contra-ataque. Contra-ataque. Por que esse tema de hoje? E eu finalizo aqui. A história de Davi, para mim, é uma história fantástica. Davi, ele tinha conhecimento de causa. Davi era audacioso e era corajoso. E Davi sabia por quem lutava. Hoje, na sua vida, como na minha vida, eu reconheço o Davi e o Golias da situação. Muitas das vezes eu me sinto como um pequeno soldado, despreparado, em frente a um grande Golias da minha vida. E existem circunstâncias da minha vida que eu até já até batizei de Golias, já sabe? Em alguns amigos, quando eu converso, algumas pessoas que eu falo, eu até comento, esse é o meu Golias da minha vida. É o Golias que eu tenho que enfrentar, ou pior, é o Golias que está gritando lá, cadê o Robson homem para lutar comigo? Sabe? E hoje, trazendo essa reflexão, eu me autodesafiei nessa noite. Até quando eu, Robson Pereira de Freitas, vou ouvir o Golias da minha vida gritando que eu não tenho coragem de enfrentá-lo? Aí eu, Robson Freitas, hoje penso, por que eu estou acuado, com medo desse Golias, sendo que eu prego um Deus que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra? Por que eu, Robson Freitas, hoje estou prostrado com medo e não atacando esse Golias, o meu Golias, como você tem o seu Golias na sua vida, que ataca você e tenta destruir você e intimida você, às vezes todas as manhãs, todos os dias? Por que eu não me levanto de uma vez por todas e vou para cima desse Golias? Eu queria hoje, de coração, estar finalizando esse pacificador nessa noite, falando para você e te contando uma experiência que o maior Golias da minha vida eu venci. Eu derrubei ele, arranquei a cabeça dele e venci. E estaria aqui hoje contando para você uma experiência de vitória. Mas hoje, Deus sabe que o meu maior Golias ainda está gritando na formação de batalha dele, gritando alto. Daí, Robson, quando que você vai ter coragem de me enfrentar? E por alguma circunstância, que quem sabe eu conheça ou desconheça, eu não vou dizer que eu estou com medo, mas eu ainda estou parado, estagnado, do outro lado na minha formação de batalha, olhando para o Golias da minha vida, e isso vai trazendo algumas consequências físicas, espirituais, sentimentais para a gente, sabe? E essa palavra de hoje não é só para você que está assistindo. Quem sabe você está assistindo esse pacificador dias depois que eu fiz a live. Ou você pegou só esse finalzinho aqui da reflexão sobre contra-ataque e sobre a história de Davi. E hoje eu venho aqui falar para mim mesmo sobre essa mensagem, literalmente. Se você hoje se encontra como eu me encontro nessa circunstância da minha vida, com esse Golias do outro lado te desafiando a você enfrentar, eu digo para você que com as suas tentativas e forças você não vai conseguir. Porque eu já tentei várias vezes desse Golias vencer e derrubar e não consegui. Já consegui alguns knockdowns, como diz no MMA, aquele soco que o Golias dá uma tonteada assim por um tempo. Já consegui algum êxito momentâneo, mas eu me vejo sempre nessa circunstância. Eu do lado de cá e o meu Golias do outro lado gritando e me intimidando e me chamando para a batalha.
Se você vive uma circunstância parecida com a minha, hoje, quem sabe esse problema na sua vida você ainda não conseguiu resolver. Quem sabe hoje esse gigante que você enfrenta, quem sabe seja até invisível. O pior gigante é aquele invisível que só você sabe que você enfrenta. E as pessoas nem imaginam que você luta contra, sabe? Mas se hoje você se encontra como o exército israelita se encontrava, acuado, com medo, e até comentando, você está vendo a dificuldade disso? Você viu como que é difícil fazer isso? Você entende que é complicado, porque a gente começa a justificar a nossa ausência de contra-ataque para os outros com o tamanho da dificuldade, você já percebeu? Não, pois é, nessa área eu não fiz, porque você sabe que é difícil, né? Sabe como é complicado? Ó, eu já tentei, é difícil, sabe? Não adianta justificar que é difícil você sabe, todo mundo sabe. Só que o Golias continua gritando do outro lado, na formação de batalha. Mas eu quero dizer isso para mim nessa noite e para você. Não é com as nossas forças, literalmente, que nós vamos vencer Golias. O Golias na nossa vida, sabia? Porque existem problemas menores, mas existe um Golias. Existe um espinho da carne, né, que Paulo tinha, coitado do Paulo. Existe um espinho da carne, existe um Golias, existe uma circunstância que sempre será a mais difícil de você resolver na sua vida. Existem pessoas que lutam terrivelmente contra o homossexualismo, dentro de si mesmos. Nunca fizeram nada, mas lutam contra isso. Existem pessoas que lutam terrivelmente contra a vontade de roubar. Existem pessoas que lutam terrivelmente contra a vontade de agredir alguém. Existem pessoas que lutam constantemente contra a vontade de abandonar tudo. Por quê? Porque este é o grande Golias. Nós mesmos, às vezes, somos nosso próprio Golias. Eu me referi a isso a Fernando também. Mas vem o Espírito Santo e nos convence e levanta dentro de nós o Davi, guerreiro, e conseguimos vencer nossos medos. Amém. Exatamente, eu falei e finalizo com o que eu disse no começo. E muitas das vezes o Golias que está gritando do outro lado, como disse o pastor Fernando, somos nós mesmos. Se você olhar bem, tá meio escuro, né? Aí você olha bem e fala, produção, põe uma luz lá. Quando você vê o maior guerreiro que você está enfrentando. E enorme, gigantesco, é o teu eu. Mas como é que eu vou matar o meu eu? Através do Espírito Santo de Deus. Robson, não entendi, cara. Deixa mais claro. Peraí. Como assim? Eu tô lutando contra mim mesmo e se eu me matar, mas eu não vai ser um suicídio? Não, calma aí. Sabe o que é o teu eu? É a tua vontade. O teu eu é a tua vontade. Ah, eu tenho um problema com peso. Todo mundo sabe. Quem me conhece sabe que eu sofro com isso há muitos anos. Entendeu? Se eu controlar as minhas vontades, eu não vou ter mais problema com isso. O problema é nós sermos dominados pelas nossas vontades. Como que eu mato o meu eu? Matando a minha vontade, não fazendo, deixando de fazer e fazendo a vontade de Deus. Caminhar por um Deus é fazer a vontade desse Deus. Não adianta você falar de um Deus poderoso e não caminhar com ele. Davi falava de um Deus que ele caminhava. Não só que ele ouviu falar. Ele caminhava com um Deus que o livrava. Ele caminhava com um Deus que o sustentava. Ele caminhava com um Deus que o livrava. Que em nome de Jesus, na minha vida e na sua vida, o Espírito Santo possa fazer acordar o Davi interior que está adormecido dentro de nós. E que através da força do Espírito Santo você possa enfrentar o seu Golias e vencê-lo de uma vez por todas. Davi foi sem espada, Davi foi sem armadura, Davi foi sem nada. Quem sabe hoje a tua armadura dos teus conceitos e das tuas filosofias e do eu sei está te impedindo de caminhar porque está pesando você. Se livre e se liberte das suas vãs filosofias, do teu achismo e daquilo que você acha que vai resolver. Deixe isso tudo limpo. Deixa que o Espírito Santo de Deus te guie. Eu acredito, pastor Fernando, eu acredito a você que está me assistindo, que eu vou vencer esse Golias que eu enfrento há muito tempo. É cansativo enfrentar um Golias há mais de 10 anos, gente. É difícil demais. É cansativo, sabe, é doloroso. Você levantar em todas as circunstâncias, esse Golias está gritando e te desafiando lá do outro lado. Mas eu acredito que eu vou vencê-lo um dia. E eu quero falar isso para você. Você precisa ter fé. Acredita e peça a ajuda do Espírito Santo. O seu Davi interior
vai acordar, vai pegar uma pedrinha lisa e vai derrubar esse gigante. Em nome de Jesus. Não pelas suas forças, mas pelo poder do Deus que você serve. Amém? Gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui no Pacificador de hoje. Hoje fui desafiado para minha pequena. É a segunda vez que ela pede para mim pregar sobre algum personagem da Bíblia. Há uns meses atrás ela pediu para mim pregar sobre a história de Daniel na Cova dos Leões. E hoje ela falou, prega sobre Davi, papai, no Pacificador. Falei, amém, então vamos falar um pouquinho sobre a história de Davi. Deus abençoe sua vida, desejo que você tenha uma semana maravilhosa, o restante de semana abençoado, e que se essa palavra chegou até você, quem sabe em outro dia, em outro momento, é porque o Espírito Santo de Deus não quer ver você mais prostrado, com medo de uma circunstância, ou isento de tentar contra-atacar. Deus quer que você contra-ataque e vença. Amém? Fernando, última mensagem para nós lermos aqui. Você, meu irmão, é uma bênção de Deus. Somente os céus vai revelar a você um dia quantas pessoas foram abençoadas por sua vida. Eu sou aprendo sempre com suas mensagens. Ô, pastor Fernando, que é isso, meu irmão? Amém, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Você é um figuraço, cara. Eu nunca me esqueço de você. Foi um privilégio poder cultuar e congregar com você um tempo aqui na minha cidade. Que Deus te abençoe, meu irmão. Cada vez mais amplie as suas fronteiras. Em nome de Jesus. Beleza? Deus abençoe, Fernandão. Deus abençoe você também. Ó, beijo no coração. Quarta-feira que vem, depois das 21 horas, não é 21 em ponto. Depois das 21 horas, nós nos encontramos na 30ª edição do Pacificador 2023. Deus abençoe sua vida. Tchau, gente. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Por muito tempo eu andei longe da tua vontade. Por muito tempo me calei, escondendo a verdade. Por muito tempo me escondi atrás da minha aparência, mas Jesus do céu olhou pra mim e as minhas máscaras caíram, e o seu amor fez-me enxergar o que eu sou e o que eu era. O seu amor fez-me enxergar o que eu sou e o que eu era. Não dá pra viver sem ti, não dá pra viver sem ti. Sem o teu amor eu não consigo. Não dá pra viver sem ti, não dá